quem é esse viajante. E aqui eu não estou para falar da história apenas do Pablo Viajante, isso vocês podem acompanhar aí nas nossas mídias, se interessa a vocês, mas em especial, quem é o perfil desse viajante, que cada vez mais busca muito mais do que viagem, do que hotel, do que luxo, mas entender o que é que esse viajante busca, quando ele busca experiência de um modo geral, seja em bares e restaurantes que visita pelo mundo, seja em novos empreendimentos que ele quer investir ou que ele quer indicar às pessoas, seja em novas experiências de hotelaria. Bom, aqui, de novo, estou falando sobre o meu espectro, sobre o meu olhar, sobre quem sou eu, mas a partir da minha experiência, da minha viagem vivida, vocês poderem enxergar quem é o perfil cada vez mais desse viajante que paga diárias caras ou experiências de valor que vocês têm para oferecer. Esse cara sou eu. É o cara que sonhou em um dia poder ter experiência no Ritz de Paris. Eu cresci minha adolescência vendo Princesa Diana se hospedar lá. Passei a noite ontem assistindo a última temporada de The Crown e lembrando, nunca esqueço daquela mulher rodopiando aquela portinha ali, ó, que é a última imagem dela viva. Então isso cresceu no meu imaginário, até o dia que eu pude realizar esse sonho de levar minha mãe para conhecer essa experiência. Esse sou eu no Marina Bay de Singapura, esse sou eu no Copacabana Palace, especialmente depois do Belmont, que tem uma experiência de hospitalidade sensacional, no Villa Roneg da Suíça, que foi um dos hotéis, não sei se vocês lembram, que inaugurou esse termo instagramável. Foi uma das primeiras redes que instagramou quando o Instagram começou a bombar. E esse cara sou eu na First do A380 da Qatar, sem ter pago R$1, porque afinal eu não tenho poços de petróleo, como os sheiks árabes que viajam nessa executiva aí. Mas aí eu vou entrar num outro ponto, que é como conhecimento é tudo, e por isso que falo para vocês, conhecer cada vez mais o perfil desse viajante é indispensável quando a gente começa a conceber novas operações. Bom, conhecimento é tudo, né? Lá em casa, além de músicos, todos somos apaixonados por aviação, por milhas aéreas, por hospitalidade, por experiência, e foi com muito conhecimento que eu e meus irmãos, por dezenas de vezes, pudemos nos dar esse luxo de, além de ter uma experiência incrível de hospitalidade na aviação, viajar nos melhores aviões do mundo, as melhores companhias do mundo e trazer muito conhecimento e conteúdo, porque eles ensinam muito para os nossos setores de hospitalidade. Não vou me ater isso aqui, quem quiser ouvir essa jornada sobre milhas aéreas, sobre como viajar o mundo com informação e não com muito dinheiro, acompanha lá que depois a gente vai contar sobre isso. Esse mesmo cara sou eu. O cara que vai para o Irã e não fica em hotel, ele se conecta no Couchsurfing e vai passar um dia almoçando com os iranianos e aprendendo árabe. Lembrando que os iranianos são persas, tá? Mas a língua, né, árabe, e como muçulmanos que são, tem a mesma simbologia dos países árabes. Esse cara sou eu, que sai de Nairobi, pega 3 teco-teco no meio da savana queniana para passar uma tarde de imersão lá com a tribo Maasai do Quênia, bebendo sangue de vaca com leite de vaca, que é o welcome drink deles. Todas as experiências eu conto com muito mais detalhes lá no Instagram. Quando fui para Cuba agora com a Rebeca, não sei se ela está aqui, minha querida parceira de viagem está aqui, era da Pós o Pouso, aproveitar para fazer a propaganda aqui dos amigos que são bons no que fazem, parceiro de muitas dessas jornadas malucas, bate-voltas em cima da hora. Eu sou aquele cara junto com a Rebeca e disse, amanhã vamos para Seul, na Coreia? A gente é desses que faz essas loucuras e volta na segunda-feira à noite. Bom, vamos para Cuba, porque ir só para a fábrica da Partagás, a gente quer ir para a casa de um cubano, aprender como que eles enrolam o tabaco, fazem o charuto, e a gente quer degustar os charutos dos cubanos na casa deles. Esse sou eu, na Palestina, na Cisjordânia, sem guia. Foi uma experiência incrível, que eu também não vou desdobrar sobre ela, mas depois vocês podem acompanhar que eu conto mais sobre isso. Aí eu quero... Não vale spoiler de quem já sabe, tá? A resposta aqui, tá? Onde sou eu aqui? Olha, tu já sabia. Bom, eu sou o cara que, além de ir para a Coreia do Norte, não satisfeito, eu vou fazer sarau na Coreia do Norte. Fui com o Cláudio Mendes, um dos meus grandes amigos. Antes da gente, só Joss Stone tinha feito isso e quase foi presa. Em todo lugar que a gente ia na Coreia do Norte, tinha um violão e um piano que a gente comprou lá, e a gente ia fazer um sarau para os norte-coreanos. Então você imagina a riqueza que é poder escutar todos esses povos com o ponto de vista deles e não... E aí tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, é que tudo que a gente cresceu ouvindo sobre todos esses países, o Irã, a Coreia do Norte, a Palestina, nada é verdade. Porque a verdade é o que eles vivem.
E você ouvir a verdade alheia é o que lhe constrói um conhecimento sobre tudo na vida, o que inclui conhecer melhor esses viajantes, mais do que ninguém. Bom, apesar do luxo, não é o luxo que move esse viajante. Apesar do luxo, todos nós gostamos do luxo, como não? Não é o que nos move. Então eu pergunto para vocês, que são especialistas nisso, o que é que move esse viajante? Novas vivências, experiências, tudo isso move esse viajante. O que mais? Curiosidade, cultura, conhecer pessoas diferentes, tudo isso move esse viajante. Em especial, o que me move é a busca desenfreada por isso aqui. Tanto quanto eu gosto de ir para o Ritz ou para o Copacabana Palace, eu gosto de me conectar no Couchsurfing. Alguém conhece essa plataforma aqui? Levanta a mão. Couchsurfing. Ana Virgínia, nossa amiga ali, 2, 3 pessoas. Couchsurfing é uma das ferramentas mais poderosas para você conhecer. Ainda existe. É uma das inúmeras ferramentas poderosas para você entender o perfil dos viajantes. Couchsurfing literalmente significa surfar no sofá alheio. Eu, pessoalmente, nunca fui dormir no sofá da casa de alguém, mas eu sempre usei essa plataforma para me conectar com os locais. E assim eu conheci iranianos, norte-coreanos, vietnamitas e, enfim, mais de meio mundo, para que eu pudesse ter uma experiência verdadeiramente hospitaleira com os locais, tá? Então fica esse olhar, não é uma dica ou um ensinamento, mas esse olhar de como você entender um pouco mais do que busca esse perfil de viajante. E aqui é uma provocação para todos nós, que parte aí para esse momento em que a gente concebe novas experiências, novos bares, restaurantes, empreendimentos, hotéis, pousadas. Estamos vendendo quartos de hotéis? Estamos vendendo ticket médio nos cardápios dos restaurantes? Ou estamos vendendo os ostras do Iranildo? Porque o que busca esse viajante, esse cara que quer experiência, que topa pagar um ticket médio muito mais alto do que a média, ele não quer quarto de hotel, ele não quer um prato com bebida num restaurante, ele quer as ostras do Iranildo. Acho que todo mundo entende aqui o que eu quero dizer por trás disso. Bom, 101 países, 1000 experiências é o nome do livro que eu estou escrevendo, contando toda a minha jornada. E aqui eu vou trazer um pequeno recorte para vocês, que eu entendo produtivo, sobre hospitalidade. O que é hospitalidade para mim, a partir das hospitalidades que eu vivi. As que eu quero esquecer e as que eu nunca esqueci. 3 ensinamentos que 3 aprendizados meus que eu quero compartilhar com vocês. Se você tem história, blinde-a com hospitalidade, porque história não é suficiente. Eu vou explicar para vocês aqui na frente. Se você não tem, e eu entendo que muitos de vocês, ainda que já sejam muito bem estabelecidos, estão construindo uma história nas operações de vocês, ofereça propósito. Quando eu falo em oferecer propósito, seria muito óbvio eu falar, ofereça hospitalidade. Isso já é óbvio. É que eu vou explicar aqui na frente, vocês certamente já entendem isso, que não é fácil, já vou ser hospitaleiro. É um processo que a gente vai falar sobre a chegada dele lá. 2 exemplos para mim, das minhas experiências de lugares que têm histórias blindadas por tanta hospitalidade. O Ritz de Paris foi a casa da Princesa Diana, do Coco Chanel, do Chopin, do Hemingway, de tantas celebridades, tantas histórias passam por aquele lugar, mas o que nunca me fez esquecer das 3, 4 experiências que eu pude nos dar, né, a minha família, o luxo de estar lá, foram os pequenos detalhes. E olha, acredito em vocês, eu tenho uma história que eu não vou contar hoje aqui, desastrosa de experiência no Ritz, tá? Quando eu fui anunciar meu noivado. Não vou contar isso hoje. O que eu quero dizer para vocês, que é o que vale, é as experiências hospitaleiras foram tantas e tão poderosas que nunca um erro que inevitavelmente a gente comete nas nossas operações foi suficiente de ser maior do que tudo o que me faz lembrar do Ritz, que sequer é a história da Princesa Diana, a estrutura, mas o balé, quando eu abri a porta, que eu vi a torre, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso tomar um cafezinho da manhã aqui. Liguei, perguntei, moço, será que eu podia ter uma mesinha aqui só para tomar um café? Subiu um bailarino, não era um garçom não, minha gente, porque o balé, eu conto essa história com vídeos lá no Instagram, o balé para o cara arrumar essa mesa é uma das coisas mais impressionantes que a minha vida como viajante viu dentro do mercado de luxo. Isso foi uma coisa surreal, eu comprei, colecionador de arte que sou, comprei uma obra de arte bem pequenininha, assim, uma caixa desse tamanho. E aí liguei e falei, moço, será que você consegue um barbante só para poder amarrar aqui, para poder eu levar no aeroporto, não tem como carregar a caixa?
Eles perguntaram se eu tenho 12 horas. Eu falei, tenho, vocês podem deixar lá no quarto depois. Só um barbantezinho, uma fita para poder eu levar. Quando eu subi, parecia aquelas caixas da Louis Vuitton, sabe aquelas caixas vintage? Um negócio todo de couro, travetado, milimetricamente calculado, com uma carta explicando que eu precisaria sair do Ritz tão chique quanto eu cheguei. Gente, um negócio... Você nunca vai esquecer dessa... Quanto custa isso? Quanto custa isso? E aqui, a cara de bobo, 2 anos depois eu fui levar um amigo agora para tomar um drink. Era semana de moda em Paris, estava tudo lotado, eles não fazem reserva no Ritz porque é cheio de celebridade, realeza, personalidades. Mas eu mandei uma mensagenzinha para o gerente geral que eu tinha conhecido, e, enfim, pude conversar muito com ele ao longo dessa jornada. Falei, Alexandre, será que tu consegue uma reserva? Eu quero muito levar um amigo para conhecer o novo bar do Ritz, arquitetura massa, fulano de tal, assinou. E ele falou, Pablo, a gente não faz reserva, mas eu vou pedir gentilmente que o nosso barman te receba lá. Quando eu cheguei, os barmans sabiam o meu nome, o nome do meu amigo, levaram para a mesa. E aí, ó, o restaurante lotado de celebridade, chega o outro bailarino e me entrega um presente. E todo mundo olhando, né? Por que o presente era... Opa. Eu avisei minha equipe aqui que eu ia cair nesse negócio, mas muito bem. É só para chamar a atenção de vocês, ninguém está dormindo aí não, né? Bom, pequenas gentilezas que fazem a gente nunca esquecer. Ele sabia que eu estava indo para lá, que era um momento especial para mim, e me fez a gentileza de me entregar com um bailarino a tiracolo essa gentileza em forma de hospitalidade. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente pode continuar essa jornada conversando depois. O Copacabana Palace, desde que a Belmond assumiu, para mim se transformou um case de hospitalidade e uma reviravolta, porque quem esteve no Copa muito antes da Belmond deve lembrar do serviço que era absolutamente instável, ruim, péssimo. Já tive uma oportunidade de ir umas 4 ou 5 vezes depois da Belmond e isso mudou completamente. E hoje o Copa consegue blindar a sua história com muito serviço hospitaleiro. O Copa está agora completando 100 anos de idade, nessa mudança, entendeu que mesmo sendo centenário precisa se atualizar, se reformar, mudou toda a sua piscina. A curadoria, inclusive, é da MAC, que é uma das nossas parceiras exclusivas aqui, com quem a gente trabalha muito, para a hotelaria, toda a piscina concebida pelo Ivan Rezende. Porém, nem tudo são flores na hotelaria, imagino que todos vocês saibam disso. Quando eu falo em hotelaria, leiam-se o setor de hospitalidade, bares, restaurantes, empreendimentos. Essas foram as 3 experiências mais caras e frias que eu vivi na minha vida de hospitalidade. O De Pierre, em Nova York, o Metropole de Moscou e o Banyan Tree de Alula. Diária mais barata, R$7.000. Diária mais barata, R$3.000. Diária mais barata, R$7.000. Eu tive com a Rebeca lá em Alula. O Habitas, que é uma outra rede que eu vou falar para vocês aqui, tem uma diária menos da metade do preço e tem uma experiência 10 vezes mais hospitaleira. Eu já contei lá no Instagram também sobre essa nossa experiência no deserto de Alula, que é fantástico. Vocês imaginam a história que tem esse hotel aqui? Alguém conhece? Alguém já visitou algum desses 3 hotéis? Ferreirinha? O Metropole de Moscou, um hotel criado em 1905, sobreviveu à Revolução Russa em 1917, ou seja, é dos tempos do último czar russo. A Constituição da União Soviética foi escrita nesse hotel. Aqui funcionava o escritório de Lenin. Então não estou falando aqui sobre comunismo ou capitalismo, mas o poder histórico. Imagina se tivesse hospitalidade para brindar essa história, mas enfim, dos russos em geral. Não dá para esperar tanta hospitalidade, não. Se você ainda não tem a história, tenha propósito. E aí é que eu trago aquele recorte que eu comentei com vocês. Hospitalidade é óbvio aqui, né? Conseguir hospitalidade aqui é o grande desafio. E na minha concepção, viajando por todas essas redes e fora delas, eu entendi que você só consegue plantar a semente da hospitalidade se o seu propósito for muito poderoso. Muito poderoso. E aí, gente, me permita com um olhar crítico de empreendedor, mas o objetivo aqui é provocar a todos nós. O que eu vejo muito, eu participo muito da concepção de novos negócios, novos empreendimentos dos nossos parceiros, seja de novos empreendimentos de hotelaria, de hospitalidade, de bares, das construtoras, é que é muito comum se começar um projeto perguntando o que a gente vai fazer? Vamos fazer mais um puta hotel de charme, uma pousada de charme, ou não sei o que de charme, contratar o fulano, o ciclano, o beltrano. Tudo isso é importante. Mas lá na frente, quantos hotéis de luxo vocês acham que está subindo no Ceará hoje? Vocês sabem o número? 180 novos. 180 novos. O que vai fazer cada um de... Estou falando só de hotéis, não estou falando dos novos empreendimentos, dos mega empreendimentos das construtoras, dos novos bares e restaurantes que a gente está concebendo.
O que é que vai diferenciar a operação de vocês? Sem propósito, eu duvido que seja sustentável. Não é que não vai dar certo, que seja sustentável. Então essa é uma provocação, porque sem propósito você não tem como engajar a equipe. Vocês devem viver a dor que todo empreendedor vive, no Brasil mais ainda, que é gestão de pessoas. Alguém não sofre com isso? Alguém não sofre com isso? Porque eu quero muito conversar com quem não sofre com isso ao final. Ó, tá, beleza. Bom, tô indo no tempo aqui para a gente concluir aí 5 minutinhos. Gestão de pessoas. E isso é muito poderoso. É isso que é o mais poderoso para, independente das pessoas, porém com elas, você transformar a sua experiência numa experiência genuinamente hospitaleira, porque sozinho, afinal, a gente não transforma absolutamente nada. Quero aproveitar, portanto, para agradecer a toda a minha equipe. Comecei sozinho lá atrás, continuo sozinho como CEO, mas tenho 40 pessoas que me acompanham nessa jornada, então queria, por favor, uma salva de palmas a todos os desconexos do DNX. Hospitalidade com propósito, tá? Aí vou contar, gente, tem um storytelling aqui de dezenas, óbvio, eu vou ser objetivo hoje, só para trazer uma provocação de quem eu acho que vocês têm que pesquisar, para trazer um outro olhar. Esse é o nosso olhar a respeito do que é uma hospitalidade com propósito. Alguém já se hospedou em algum hotel da rede Habitat pelo mundo? Bom, então, poucas pessoas. Provoco que vocês façam isso. Procurem após o Pouso, que é especialista na curadoria disso. Esse é o Habitat que eu comentei para vocês, do deserto de Alula. Não vou falar sobre muitos detalhes, vocês podem ver lá nos nossos Instagrams. Mas, olha que poderoso isso aqui. Manifesto do Habitat. Luxo para a alma. Nós acreditamos que o mundo precisa de novos espaços lares. Almas gêmeas podem se conectar e crescer e dançar descalços na areia. Descalços na areia. Um mundo governado pela beleza, amor e compaixão, onde as únicas luxúrias que precisamos são aquelas que expandem nossas mentes e alimentam nossas almas. Onde estranhos se tornam amigos e amigos se tornam família. Durante um jantar à luz de velas. Onde escolhemos estar presentes, onde olhar para cima das nossas telas e nos olhos um dos outros. Acreditamos que a vida é maior do que o nosso trabalho, preocupações e rotinas. Mas, acima de tudo, acreditamos que dar é mais recompensador do que receber. E que quanto mais damos, mais podemos mudar o mundo. Quando um propósito é poderoso, todo mundo da organização se apossa dele. Quando na hora de resolver um problema, faltou um processo, o gerente não está aqui, é domingo, o gestor está de férias, existe um propósito muito mais poderoso, capaz de orientar as nossas equipes de uma forma hospitaleira, a resolver problemas. Alguém já se hospedou em alguns hotéis da rede Belmont no mundo? Meu povo, vocês estão viajando pouco. A gente trabalha na hotelaria. Muito bem. Eu também, viu? Eu também, mas muito bem. A Belmont tem como propósito uma ode às histórias célebres. O que a Belmont faz? Ela pega lugares icônicos como o Copacabana Palace, como o Orient Express. E eu lembro lá eu ainda criança, li os livros da Agatha Christie, que minha mãe tinha a coleção completa, o Expresso do Oriente. E depois virou filme hollywoodiano, vocês certamente conhecem, já ouviram. E de novo, no meu imaginário, olha como as histórias são poderosas, né? Eu sempre sonhei em fazer esse Paris-Veneza no Expresso do Oriente. Pude fazer 4 anos atrás o Expresso do Oriente no Peru, uma experiência sensacional. Agora, olha o que é agregar valor. Vocês não sonham com isso na diária de vocês, no cardápio de vocês, no ticket dos empreendimentos que vocês vendem. 4 anos atrás, quando eu pesquisava quanto custava a noite num trem da Belmont para fazer o Paris-Veneza, que é a rota clássica, porque existem várias, custava R$8.000 por pessoa, a noite mais barata. Falei, hoje eu não posso ainda fazer isso, mas um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou fazer isso. Vamos cotar agora para fazer isso num bate-volta semana que vem. Não deu para pagar, meu povo. Você sabe quanto custa hoje, 4 anos depois, a mesma rota? O Belmont fez toda uma reforma, o trem está impecável, brilhando. A mais barata, pé no chão, R$49.000. A diária por pessoa, não é por quarto não, tá? Olha que sonho que é agregar valor na diária da hotelaria, na diária de uma experiência. Bom, vocês podem conhecer um pouco mais sobre isso. Eu amo a Rosewood também. Fora o Rosewood de São Paulo, que eu imagino que muitos de vocês já tenham ido. Se não foram, vão, porque é uma experiência perto da gente que vale a pesquisa. Alguém fora do Brasil já se hospedou numa rede Rosewood? Muito bem. Eu tô vendo que viagem, a Rebeca vai vender um bocado aqui, porque estamos precisando viajar mais.
Bom, a Rose também tem esse propósito por trás. Eu, como amante de arte, design, arquitetura, óbvio, fiz muitas imersões lá. Tem muito para ensinar para gente, mas não vou entrar muito nesses detalhes. Outro aprendizado que eu trouxe disso aí é que ostentação alimenta o fígado, gentileza a memória. E é ela, a gentileza, que faz o cliente voltar. Eu sou o cara que, apesar de viver no mercado de luxo, apesar de gostar de me dar luxos, quando vocês me acompanharem lá, vocês nunca vão ver eu postando, isso é meu, tá? Eu vou postar as minhas experiências quando eu entender que eu tenho algo relevante para trazer para as pessoas que me seguem, para vocês. Vocês nunca vão me ver lá, entrando num camarote, colocando fogos na champanhe cristal que eu paguei só para mostrar que eu sou rico e paguei a mais caro. É cafona pra caralho. Isso é muito cafona, mas é a minha compreensão do que é luxo. Eu gosto do champanhe francês, eu amo vinhos raros, amo vinho vintage, mas eu gosto de tomar com o Iranildo e com minha turma lá no Fortinho, ou no Rio de Paris, sem precisar estar ostentando, mas vivendo genuinamente essas experiências. Pergunta para vocês. Quem são, pelo que nós conhecemos, os povos mais hospitaleiros do mundo? Quem são povos hospitaleiros por natureza? Não vale responder o óbvio, porque é verdade. Nós somos hospitaleiros. Vamos jogar para fora do Brasil. Quem são os mais hospitaleiros do mundo? Os latinos são hospitaleiros. Os africanos, alguns deles são hospitaleiros. Os japoneses são muito hospitaleiros. Os chineses de algumas regiões são muito hospitaleiros. De outras, às vezes, assustam um pouco. Mas, em geral, os asiáticos são povos muito hospitaleiros. Certamente muitos de vocês já viajaram para a Ásia e entendem que existe uma diferença brutal de cultura hospitaleira no povo asiático em sua grande maioria, não na totalidade, mas sim em sua grande maioria. 2 casos para mim, entre os muitos que eu vivi, que são muito emblemáticos. O caso da JAL, Japan Airlines. Alguém já voou com a JAL? Monteirão? Bom, eu estava chegando na minha primeira volta ao mundo, saindo de Hong Kong para Tóquio, no Japão, e tinha um tufão sobre o aeroporto. Eu tenho um vídeo no Instagram que eu mostro o mapazinho do avião, o avião dando 50 e tantos minutos de volta para poder, enfim, desviar aí do tufão. Bom, conseguimos pousar em paz, graças a Deus, fomos pegar o próximo voo. O voo atrasou 15 minutos por causa do tufão. Você sabe o que as comissárias fizeram? Elas saíram de passageiro em passageiro, num avião com 380 passageiros, dizendo sorry, sorry, pedindo desculpa, passageiro a passageiro, pelos 15 minutos de atraso por causa do tufão. Isso é um soco de realidade brutal. Não tem como uma experiência dessa não transformar o teu pensamento sobre hospitalidade. E no Vietnã, também nessa primeira volta ao mundo que eu fiz, na minha primeira viagem para a Ásia, era meu aniversário, 23 de dezembro, e eu fui com meu melhor amigo comer em um restaurante bem simples, local. E eu nunca esqueço assim, talvez eu estivesse emocionalmente no momento, né, mais emocionado, e eu lembro que eu peguei o guardanapo para colocar no colo, como a gente sempre faz, né? Não sei se é uma cultura ocidental isso, eu confesso que eu não lembro. Eu sei que quando eu peguei o guardanapo, o garçom, que era um garoto, sei lá, de 20, 22 anos, ele saiu correndo. Sabe? E eu vi aquela cena como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E ele disse, não, please. Aí tomou, gentilmente, da minha mão o guardanapo e fez assim, ó, no meu colo. Nessa hora eu desabei a chorar. De novo, para mim foi um outro soco de realidade. É um nível de gentileza tão grande que todos nós chamamos disso aqui, ó, subserviência. Eu já vi muitos amigos dizer, olha, os tailandeses são tão gentis que chegam a ser subservientes. Eu falei, bom, eu amadureci muito essa compreensão, e a minha compreensão é que não são os asiáticos que são subservientes. Nós, ocidentais, é que somos muito arrogantes. E há uma diferença de cultura brutal aí com a qual a gente tem, sim, que aprender se a gente trabalha num setor chamado hospitalidade. Muito bem. Claro que os nordestinos são hospitaleiros. E aqui, para mim, está o grande filé mignon dessa conversa. Nós já temos um ativo que outros povos não têm. O nordestino, o cearense, é hospitaleiro por natureza. É genuíno. Quantos amigos eu recebo aqui do mundo inteiro, que quando a pessoa chega, a gente acabou de conhecer, a gente já chama para poder ficar na nossa casa, para comer bolo. A gente não faz isso, todos nós.
Um amigo meu, conversando, empresário do setor de A e B, falava assim, rapaz, treine um cearense e ele dá um show. Né? E ele fez essa lembrança aqui que todos nós sabemos. Quem são a maioria dos grandes médicos, dos grandes restaurantes em São Paulo ou em outras capitais? Cearense. Mas você treinou um cabo hospitaleiro, o cabo está preparado para dar show. Propósito, treinamento, metodologia é o que na minha concepção como gestor e pesquisador e viajante fazem uma hospitalidade consistente. Alguém quer fazer um chute aí? E por último, esse aprendizado que é por que o diferencial está nos detalhes? Porque é justamente nele que ninguém investe expectativa. A sua melhor e mais barata chance de surpreender está bem aí. Meu povo, eu vou repetir 2 vezes, tá? Exagere no básico, surpreenda no inesperado. Exagere no básico, surpreenda no inesperado. E eu vou encerrar a minha fala contando 5 ou 6 causos de exemplos de básico versus inesperado. Vai doer para algum de vocês o que eu vou falar, tá? Mas aqui não estou para provocar, então, por favor, entendam que o propósito é mesmo de provocar. Muito bem. O que é que espera um viajante quando paga uma diária de hotel, qualquer que seja ela? Quanto mais uma diária que custe X mil reais, ou um restaurante que custe mais caro, ou vou investir num empreendimento que tem um ticket médio maior. Tomada nas cabeceiras e a mesa de cabeceira correta é básico. Se alguma da operação de vocês não tem tomada dos 2 lados, com as mesas corretas, que caiba tudo que eu quero colocar ali, o meu iPhone, o meu iPad, a minha necessaire, a minha água. Gente, isso é básico. Isso é básico. Sabe o que é inesperado? É conexão generalizada. Eu trouxe um exemplo aqui, eu sempre faço essas fotografias e entrevistas para o aluno para poder criar um acervo de coisas relevantes. Essa é uma tecnologia que esse hotel, o Lumen, usa, que eu achei sensacional. Não só tem a tomada, como tem um T na gaveta, se eu não tenho a tomada do país. Pelo amor de Deus, isso é básico, minha gente. Isso é básico. Como tem o USB do iPhone antigo, a USB do iPhone novo. E o que é mais interessante é que, olha, se o filho da mãe do iPhone mudar de novo, e já mudou, essa porcaria aqui que atrapalha nossas vidas, o cara só desconecta isso aqui e bota o novo sem atrapalhar a operação do hotel. Soluções simples que mudam completamente a vida do viajante. Ferro de passar. Eu amanheci hoje, 7 da manhã, com o Ferreirinha dizendo, Pablo, vou chegar 5 minutinhos depois porque a passadeira não chegou ainda e eu preciso passar minha roupa. Eu falei, minha gente, olha que coincidência. Eu tinha anteontem escrito isso aqui. Ferro de passar, meu povo, é básico, viu? Mas é o básico do básico do básico. Diferente é isso aqui. E olha que solução simples e inteligente, que é o seguinte, ó. O Kimpton, que é um hotel em Toronto, ele coloca essa plaquinha em todos os quartos. Ele oferece tudo o que você precisar, nós temos disponível para você. Mas de uma forma que ele não precisa colocar ferro em todos os quartos, kit de não sei o que em todos os quartos. Ele oferece aqui, olha, o que você precisar, ainda diz, tem uma outra plaquinha que diz o seguinte, se algo dessa lista a gente não tiver, peça-nos e a gente vai conseguir. Porra, genial. O hóspede já se conectou com essa operação muito mais do que com qualquer uma outra. O cara oferece aqui, ó, band-aid, kit de massagem, kit de barbear, desodorante, coisas básico, sem ter que colocar em todos os quartos. Maneira simples, barata de você se conectar com esse viajante chato pra caramba como eu. E para encerrar essa rápida lista, quem quiser dar um clique aqui, depois eu posso contar mais para vocês em detalhes. Vamos lá, ó. Blackout dentro de um quarto de hotel é básico. 50% não tem. Massa é isso aqui. Quando eu cheguei nesse hotel, tinha um velcro em todos os lados da cortina. Eu achei um detalhe tão genial que todos os meus quartos, em todas as minhas casas da minha família, tem velcro na cortina. Porque aí sim você tem um blackout 100%. Não tem uma coisa para um hóspede que quer uma experiência de desapego que dormir até a hora que ele quiser. Eu não sou o cara que dorme, mas a maioria é. Wi-Fi, ó, escuta isso aqui, tá? Wi-Fi rápida e sem senha é básico. Básico. Diferente é eu chegar no camper em Barcelona e todos os hóspedes têm um aparelhozinho bem pequenininho, que é uma Wi-Fi portátil, para eu não usar os meus caríssimos dados 3G e 4G. Isso é inesperado.
Abridor de vinho e taça de cristal é básico em todos os quartos. É surreal a quantidade de copo vagabundo que a gente encontra em operação de luxo. Pela hóstia consagrada, meu povo. Isso é básico. Sabe onde é que não é básico? A gente foi para Cuba agora, semana passada, fazer mais um bate-volta. Fomos sexta, voltamos segunda. Ficamos no Kempinski, uma operação para Cuba maravilhosa. E é muito curioso estudar operações como essa. Porque, cara, se os caras conseguem entregar serviço num lugar cheio de embargo, que tem escassez de quase tudo, não somos nós, gente, que não temos escassez de nada, nem de hospitalidade, que não pudemos dar uma reviravolta nesse sentido. Mas olha que curioso, surpreendentemente, a adega do hotel tinha muitos bons vinhos, que vinham em geral da Espanha. O hotel, aí a gente tinha comprado um vinho no free shop, porque a gente não tinha certeza se ia ter bons vinhos. Falei, cara, vamos comprar um vinho bom e um champanhe e deixar no quarto. Um dia a gente pediu, ó, a gente vai sair, vamos passear aqui, vamos tomar um daiquiri ali no Floridita, que era em frente ao hotel. Quando a gente voltar, você pode pedir para deixar um abridor e um balde de gelo no quarto? Ela falou, claro, podemos sim. Chegamos lá, tava um balde de gelo, que já tinha derretido, mas não tinha um abridor. Aí a gente falou, que eu pedi um abridor, mas não veio. Ah, desculpa, senhor, vamos pedir para deixar agora. É que a gente só tem um abridor no hotel. 250 quartos. De Cuba, gente, eu posso compreender que o abridor não conseguiu chegar em tempo, mas de quaisquer outras operações, não. Diferencial é a gente estar no Copacabana Palace, sair para ver o jogo do Flamengo, 3 horas depois a gente voltou do Maracanã, quase tendo morrido, o gelo derreteu, e eles, por terem ido lá no quarto ajeitar alguma coisa, viram que o gelo estava derretido. Repuseram o gelo sem a gente pedir, botaram um papelzinho em todas as taças para o gás do nosso champanhe não sair. Isso é inesperado. Pequeníssimos detalhes que todo mundo vai se lembrar depois. Fila, aqui eu vou ser bem chato, tá? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Fila para nada. Nunca em tempo algum. Olha o mercado que a gente está. Você pode ter fila na baladinha dos adolescentes para impressionar que está lotada. No nosso mercado, fila inconcebível, inaceitável. E se o cliente tiver esperado 5 minutos, haja como se tivesse cometido um crime e faça que nem lá na JAL. Sorry, sorry, sorry. Porque é impressionante que ainda em 90% das operações, um viajante como esse tenha o absurdo de ter que fazer check-in. Não tem coisa mais irritante para quem está chegando de 48 horas, de 24 horas, de 3 horas de viagem, que fazer check-in. Quanto mais ficar 2 minutos na fila. Quantos exemplos no mundo, todo mundo aqui já voa de Latam, já? Que não é uma companhia que eu ame, tá? Como é o check-in da Latam? Quem lembra? Agora é só para mim. Não. Aplicativo. Não. Tu veio de TAM, Ferreirinha? Isso, automático. Você comprou a passagem, você já tem um cartão de embarque. Não existe check-in, a menos que você queira ir lá na fila, fazer despachar mala. O cartão de embarque está feito. Eu nunca saí, eu não conheço o salão de embarque do aeroporto de Fortaleza, para vocês terem ideia. Eu conheço o da volta, porque eu compro uma malinha na volta só para poder trazer meus vinhos, aí sim eu despacho mala. Eu não sei o que é despachar, esse viajante, ele quer viajar o mundo. O cara não quer burocracia. E, ó, isso é básico, tá? Não precisa de grandes tecnologias para isso, não. Tem muitos exemplos. Eu citei um exemplo aqui, que é o do CitizenM. Alguém já se hospedou nessa rede no mundo? Em Nova York? Davi? Cara, outra rede para vocês pesquisarem. Essa é uma rede que tem um perfil diferente, um perfil para empreendedores, para jovens empreendedores. Vocês aprendem muito com eles sobre tecnologias simples e descomplicadas para tudo na vida, para todo tipo de operação. Bar, restaurante, construtora, hotel, pousada. E no caso deles, é isso. Tem a opção do check-in prévio, que você faz na hora. Cara, eu entrei lá no hotéis.com ou eu comprei a passagem com a Rebeca. Eu não já dei o meu passaporte e o meu cartão de crédito. Por que eu tenho que dar de novo? Não tem o menor sentido. Na cabeça do viajante, não tem sentido. Você sabe o que é que eu faço num check-out de hotel? Eu vou embora. Eu não faço check-out em hotel. A menos que eu estou com tempo. Não tem ninguém, eu chego lá e falo, ó, gente, estou saindo aqui, eu 402, tá? Se não tem ninguém e eu tenho tempo, mas eu nunca tenho, porque eu só saio em cima da hora para o aeroporto, eu saio. Vocês não vai pegar meu cartão? Passa. Se tem alguma coisa pendente, passa. Óbvio que em hotéis mais simples, eu saio, aí eu ligo. Gente, ó, eu sou do 402, eu tive que sair porque eu tenho meu voo para pegar, mas vocês podem, se tiver algum consumo, passar no meu cartão de crédito, tá? Então não é o golpista, não. É o cara que não tem tempo para burocracia.
E pelo amor de Deus, a gente está complicando quando a gente está querendo oferecer hospitalidade. Então, gente, eu preciso provocar, façam-me um favor com fila e check-in. Acabemos com isso, pelo amor de Deus. E é isso aqui, ó. Peraí que nós vamos no seu quarto ver se tem alguma consumação. E você espera... Só que existem, mas os hotéis que usam dessa metodologia têm que ir lá checar. Mas todos nós sabemos que a maioria dos hotéis hoje usa outros sistemas que não são esses. Esse é um sistema absolutamente old-fashioned para mim. Quer dizer que eu tenho que esperar o tempo da... Não. Isso no hotel básico é aceitável. Nós estamos falando do mercado de luxo. Como que isso pode ser aceitável no mercado de luxo? Para mim não é concebível. A última coisa que eu quero é o seu Pablo, você pode sentar aqui. Eu acabei de passar 3 horas de carro, 24 horas voando. Eu não quero sentar no check-in. Já aconteceu uma vez, na Tailândia, se eu não me engano, achei genial isso. Você pode usufruir de qualquer área do hotel, a gente vai até você fazer o check-in. Eu fui para a piscina. E na piscina, dentro da água, eles fizeram meu check-in, que era assinar um documento. Genial! Isso é inesperado. Check-in automático é básico, tá? Bom, concluindo o rolê, para encerrar essas muitas experiências, eu fiz um voo agora, voltando do Rio de Janeiro, eu achei sensacional isso. Até fui lá conversar e dar os parabéns para ele, o comissário Dini Pena da Gol. Olha o storytelling, uma coisa que a Gol faz de sacanagem é vende o voo com Wi-Fi, que é uma coisa que todo viajante precisa. Voo com Wi-Fi é básico para qualquer viajante hoje, e especialmente um viajante que trabalha, que viaja a trabalho. Ou não, né? Gente, o Wi-Fi é básico hoje, onde quer que você esteja. E aí, para explicar que esse voo não tinha Wi-Fi, eu achei genial o discurso do cara. Tu estava comigo nesse voo? Não, né? Ele é cearense, né? Olha aí. Dê treinamento para um cabo hospitaleiro, que o cabo dá show. Olha isso aqui. Bom, prezados passageiros, esse voo é um voo analógico. Não temos entretenimento de bordo, nem tomada, tampouco Wi-Fi. Uma excelente oportunidade para você conhecer melhor o passageiro ao lado. Cara, o cara quebrou completamente um problema que tinha que ser administrado. E aí um voo de 3 horas foi divertido, porque foi todo mundo brincando com o passageiro ao lado. E aí, ó, pequenos detalhes, pequenas gentilezas que fazem a gente lá fotografar, postar, falar bem. No fim, a gente não lembra do avião fodão, a gente lembra dos pequenos detalhes, das pequenas gentilezas. Muito bem. Bom, espero que eu tenha podido contribuir com vocês aí sobre o básico inesperado. Vou me despedir da minha etapa com o prazer de chamar a próxima, dizendo para vocês que eu também sou um atrevido, sem nenhum desejo de concorrer com vocês, mas sim de aprender cada vez mais. Fica o convite para quem quiser visitar lá o You Art Welcome, que é um dos meus novos projetos empreendedores. É uma AP em São Paulo, que tem projeto da Suite Arquitetos, o prédio do Arthur Casas. E lá eu experimento o que é uma hospedagem com propósito. Lá eu trago um recorte de tudo que eu vivi com o mundo sobre hospitalidade, sobre parte da minha coleção de arte, de design, de curadoria de vinhos. Aqui é o piano que eu ganhei com 6 anos de idade, que foi customizado por uma artista plástica, os tapetes que eu trouxe de Oman, enfim, a curadoria que eu trago do mundo para oferecer uma experiência hospitaleira. E assim eu aprendo para poder contribuir com todos vocês nesse setor que a gente tanto ama. Muito obrigado. Quem quiser continuar viajando comigo, vocês podem acompanhar aí no Pablo Guterres, na Tendência Hotelaria. E uma dica, tá? Para quem quiser ver, literalmente, essa experiência que eu contei, mas não pude trazer detalhes, hashtag Projeto 101 Países com o acento, vocês vão puxar especificamente as várias dessas histórias que eu contei para vocês aqui, porém com vídeos, áudios e mais detalhes para vocês. Novamente, agradecer aqui. Eu estou esquecendo de alguma coisa, meninas? Eu quero agradecer de novo a todos os parceiros e amigos que nos ajudam a realizar, Granos, Forte Glass, Moveria e Habitat, todos especialistas nesses setores. Não deixe de conhecer os meninos aqui no final para trocar ideias, trocar cartões digitais, porque cartões de papel eu pessoalmente já não uso mais. E agradecer imensamente a nossa amiga Ivana Bezerra, que não pôde estar presencialmente hoje aqui, e a sua ABH, que nos ajuda aí nessa primeira jornada para ajudar a transformar o nosso setor de hospitalidade.